Aleluia. Como é bom, querido, saber que nós temos um Deus que faz com que todas as coisas, não é quase todas, é todas as coisas, cooperem para o bem. Aqueles que amam e servem a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Se puder baixar um pouquinho agora aqui o microfone número 1. Glória a Deus. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 19. Nós vamos ler até o versículo 21. Amém? A palavra do Senhor nos diz: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa, ou lançou a sua capa sobre ele. Versículo 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele te disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Vai e volta. Pode voltar. Vai e volta. Por quê? Que te tenho eu feito? É uma pergunta. Versículo 21. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o serviu. Repita após mim: voltou, tomou, seguiu e serviu. Aleluia, ainda de pé. Tibério, me ajuda aqui. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, nós queremos, Senhor, ser gratos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de se reunir uma vez mais como igreja, como família, a família da fé, para juntos, Senhor, celebrarmos o Teu nome. Senhor, como é bom saber que Tu és o Jeová Jireh. Como é bom saber, Senhor, que aquele que sempre proveu na nossa vida, está presente em nosso meio, está sempre atento a prover aquilo que nós precisamos e necessitamos. Senhor, como é bom saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Agora, Pai, no nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha iluminar nossa mente, que o Senhor venha iluminar o nosso coração, que o Senhor venha nos mandar a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor venha falar mais uma vez, Senhor, nesse lugar. Pai, não nos permita sair daqui sem a convicção de que nós ouvimos a Tua voz. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que todo principado, que toda potestade que se levanta contra o conhecimento do Senhor e da Sua palavra, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que toda mente, Senhor, seja levada cativa à Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos dizem, amém. Aplauda o Senhor, pode se assentar. Queridos, ainda em tempo, eu quero aqui justificar a ausência da diaconisa Mandelita, está viajando. Precisou fazer uma viagem a Goiânia, e ela falou: pastor, não esquece de agradecer ao povo que contribuiu, o povo que trabalhou na feijoada. E ela falou: pede perdão. Pede perdão porque alguém pode, né, de repente, não compreender o seu jeito, mas nós louvamos a Deus, queridos, pela vida da diaconisa Mandelita, não só pela vida dela, né? Quero citar aqui o nome da diaconisa Anelita e da Martinha, e em nome, né, desses nomes eu quero agradecer a todos, mais uma vez, em nome de Jesus. A propósito, quem comeu da feijoada? Estava boa? Glória a Deus, vai se tornar tradição aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, quantos querem continuar ouvindo a voz do Senhor nessa noite, nesse lugar? Amém? Me dê aí mais alguns minutos da sua atenção.
eu quero refletir nessa noite, em rápidas palavras, um pouquinho sobre como que eu e você, como que nós podemos viver os propósitos de Deus, como que eu e você, como que nós podemos viver os propósitos de Deus e demonstrar de forma bem prática na vida do profeta Eliseu, né, os passos a qual eu e você precisamos trilhar para viver os propósitos de Deus. Aliás, já gostaria de iniciar essa conversa aqui com uma pergunta: quantos acreditam que fomos criados com um propósito? Quantos acreditam que nós somos criados, queridos, com um propósito? Amém? Queridos, talvez isso não seja uma verdade tão clara no seu coração, mas eu gostaria que você saísse daqui com essa convicção, com essa certeza, com essa clareza, que você foi criado com um propósito. Amém? A palavra do Senhor nos diz lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 5, que, na verdade, Efésios, capítulo 1, versículo 4, que antes de Deus criar o mundo, quem me ouve, diga amém. Antes do Senhor criar o mundo, Daniel, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor já havia nos amado e em Jesus Ele já havia nos escolhido. Elismar, Jeremias, capítulo 1, versículo 5, é um texto muito conhecido. A palavra do Senhor nos diz, o Senhor falando com o profeta: ainda antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já havia o conhecido e separado e escolhido, e as nações eu já havia lhe enviado como profeta. Amém, queridos? Deixe-me liberar uma palavra já sobre sua vida e sobre seu coração nessa noite, nesse lugar. Você não é fruto do acaso. Você não é obra do acaso. O Senhor te escolheu. O Senhor sonhou com você. Antes que nós nascêssemos, antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia nos escolhido, o Senhor já havia nos separado, e o Senhor já havia nos criado com um propósito. O apóstolo São Paulo escrevendo, por exemplo, lá em Atos, na realidade, Atos capítulo 20, versículo 24, a palavra do Senhor vai nos dizer que o apóstolo São Paulo, quando alguém quis questionar Paulo não vai para Jerusalém, a sua vida está em risco, ele disse: olha, vocês precisam saber que eu não estou disposto tão somente a sofrer por Jesus, mas eu estou disposto a morrer por Jesus. Ele diz: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu use ela para cumprir a minha missão, a minha carreira e o meu propósito. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, quem sabe você não tem clareza ainda sobre o seu propósito, mas eu quero lhe garantir, pela palavra de Deus, que o Senhor te criou, que o Senhor te formou, que o Senhor te gerou com um propósito. Há um chamado sobre cada um de nós aqui nesse lugar, amém, queridos? E talvez você se pergunta: pastor, como que nós podemos viver esse propósito? Até porque, meus irmãos, a mesma Bíblia que nos diz que Deus criou a todos com um propósito, nos diz lá em Mateus 22:14, que muitos foram chamados, Daniel, mas poucos foram escolhidos. E o porquê que muitos são chamados e poucos são escolhidos? É porque, queridos, o que eu e você, o que nós precisamos entender, é que a escolha é de Deus, mas o fato de Deus me usar, isso passa pela resposta que eu dou ao chamado de Deus sobre a minha vida, amém? Quantos entendem isso? É por isso que a Bíblia vai dizer que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Por quê? Por causa da resposta. Então você deve estar se perguntando: pastor, então como que nós podemos responder de forma correta? E é por isso que eu li esse texto aqui, para demonstrar para vocês, queridos, de forma prática, como que você, como que nós podemos dar a resposta certa a esse chamado, porque muita gente está sendo chamada, mas estão dando a resposta errada. E eu preciso entender, nós precisamos entender, que nós precisamos dar uma resposta certa ao céu. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o céu está em constante movimento. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 64, que desde a antiguidade não se viu, com os olhos não se viu, com os ouvidos não se ouviu, um Deus além do nosso que trabalha. E se Deus trabalha o tempo todo, por que a minha vida está parada? Por que a sua vida está parada?
O porquê que nós não estamos interagindo com o Senhor, com a vontade dEle, com o propósito dEle na nossa vida. Até porque, queridos, deixe-me dizer uma coisa para vocês: o Senhor nos formou e nos criou com um propósito muito maior do que pagar contas e boletos. Existe um propósito sobre a sua vida, existe um chamado sobre a sua vida, existe uma vontade soberana sobre a sua vida, e o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu te escolhi, eu te chamei, eu te vocacionei. E a impressão que eu tenho no meu espírito nessa noite é que o Pai está falando com filhos aqui nessa noite que estão totalmente alheios à vontade do Senhor sobre a sua vida. Sabe, queridos, é incrível como que nós amanhecemos e anoitecemos, é como que entra mês e sai mês, e nós corremos de um lado para o outro, trabalhando, como diz a Bíblia, apenas pelo pão que perece, mas nós não estamos trabalhando pela eternidade. É por isso que a palavra nos diz lá em Mateus, no capítulo 6, o versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, pastor, Jesus disse, as demais coisas Ele acrescenta dia após dia. Jesus disse: não trabalhe somente pelo pão que perece. E é incrível, pastor Miqueias, como que nós temos muitas das vezes trabalhado único e exclusivamente apenas pelo pão que perece, Elismar. O Senhor Jesus falou certa feita, já a gente volta para Eliseu, sobre um homem que teve uma farta colheita. Ele arrazoava no seu coração e na sua alma, ele dizia: eu vou derrubar esses celeiros, eu vou construir celeiros maiores, e eu vou dizer para a minha alma: come, bebe, folga. E o Senhor Jesus completa a parábola dizendo: esta noite, louco, pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Sabe, queridos, a gente precisa volta e meia fazer uma reflexão. Tudo aquilo que eu tenho feito, tudo aquilo que eu tenho construído, se resume a essa vida ou se estende para a eternidade. Sabe por quê? Porque se aquilo que eu estiver fazendo se resumir apenas para essa vida, ei, o Senhor nessa noite está nos chamando a fazer uma reflexão. Sabe por quê? Porque Ele nos criou com um propósito, o Senhor nos criou com a vocação, o Senhor nos criou com um chamado. E eu espero que você entenda que quando eu falo sobre propósito, sobre chamado, sobre vocação, eu não estou falando simples e unicamente sobre ministério, porque na cabeça do crente, pastor Joabe, quando a gente fala sobre propósito, quando a gente fala sobre chamado, a primeira coisa que a gente pensa é sobre o altar e sobre o ministério. Mas nós precisamos entender que nem todos foram chamados para o ministério. Mas eu tenho certeza, se você é homem, Deus te chamou para ser esposo, Deus te chamou para ser pai, quem sabe Deus te chamou para ser um grande empresário e abençoar a obra, quem sabe Deus te chamou, minha irmã, para ser, sabe o quê? Uma esposa sábia que edifica a sua casa. O Senhor te chamou para ser mãe, o Senhor te chamou para fazer a diferença lá naquele local onde Ele te plantou. Mas eu espero que você entenda que você não é obra do acaso. Eu espero que você entenda que existe uma vocação, que existe um propósito, que existe um chamado sobre a sua vida. E quem sabe você não discerniu ainda porque você não está dando a resposta correta, mas nessa noite eu quero, através da vida do profeta Eliseu, te dar passos práticos para que você possa dar a resposta correta, interagir com a eternidade e ser usado por Deus no seu tempo. Aleluia! E eu gostaria de começar dizendo, lá no versículo 21, existem 4 verbos, e eu gostaria de começar pelo primeiro verbo, quando a palavra nos diz que Eliseu, após entender que Elias o havia chamado, ele volta para a casa do seu pai. Mas você precisa entender que ele não volta para a casa do seu pai, ele volta à casa do seu pai. Ele não volta para o passado, mas ele volta ao passado. Ele volta para se despedir, Júnior, da família. Até porque Eliseu entendeu que o que Elias fez foi chamá-lo para segui-lo, para ser um discípulo e futuramente substituir Elias no ministério profético. Então Eliseu sabia que ele não podia ir de qualquer jeito. Repita após mim: não podia ir de qualquer jeito. A propósito, sobre missão, sobre chamado, a gente gosta muito de citar Marcos 16, ide. Sim ou sim? Marcos 16, pastor Joabe, ide. Mas sabia que a palavra para muitos não é ide, a palavra para muitos é fique. A palavra para muitos é volte. Não voltar para o passado, mas voltar ao passado.
Não diz a Bíblia, mas penso eu, com a minha imaginação santificada, com a minha imaginação criativa. Quem sabe Eliseu tinha algumas pendências para resolver no meio da sua família. E ele falou: o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. O Senhor está me chamando para o ministério profético. Mas eu não posso ir de qualquer jeito. Eu preciso acertar as contas com o passado. É por isso que a Bíblia vai dizer que Eliseu voltou. E sabe, queridos, para vivermos o propósito de Deus na nossa vida, eu e você, nós precisamos entender que nós precisaremos voltar, não para o passado, mas voltarmos ao passado, para remirmos as más sementes que nós plantamos. Sabe para quê? Para que nós não possamos ter uma colheita que prejudique o nosso chamado, o nosso ministério, o nosso propósito. Olhe para cá. A Bíblia nos diz lá em Gálatas que aquele que semeia, Igor, no espírito colhe no espírito, mas aquele que semeia na carne colhe na carne. Pastor, mas a Bíblia não nos diz que aquele que está em Cristo nova criatura é, e que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo? Sim, do ponto de vista espiritual, mas existe uma semeadura no passado, e que você foi chamado por Deus, você foi alcançado pelo Senhor, mas muitos, ao invés de ir, primeiramente, antes de ir, precisam voltar à casa dos seus pais como Eliseu. Precisa voltar não para o passado, mas precisam voltar ao passado para recolher as más sementes que plantou. Quem me ouve, diga amém. Quanta gente que tem um passado, um passado de pecado, um passado de traição, um passado de mentira, um passado de defraudação. A gente gosta muito de pregar sobre Zaqueu, a gente até canta sobre Zaqueu, né? Como Zaqueu. Sabe quando, Miqueias, que Jesus disse para Zaqueu: hoje a salvação chegou nessa casa? Quando Zaqueu, depois de ouvir a palavra, disse: mestre, se eu tenho defraudado alguém, eu a partir de agora vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse: glória a Deus. Ele entendeu, e porque ele entendeu, ele disse: a salvação agora entrou nessa casa. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Aleluia. A Bíblia nos conta a história de um homem por nome de Onésimo. Repita após mim: Onésimo. Está lá na carta de Filemon, a carta que Paulo escreve a Filemon. Para quem não está muito contextualizado com a história, de forma bem breve eu quero contextualizar com você nessa noite. Paulo estava preso em Roma, Andréia. Paulo estava preso em Roma. E Paulo, onde ele chegava, ele abria a boca e pregava o evangelho. A propósito, você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Paulo prega o evangelho e ele ganha um homem por nome de Onésimo na cadeia, Daniel. Ele faz o discipulado com Onésimo. Ele batiza Onésimo. Mas sabe quem era Onésimo? Sabe quem era Onésimo, Wagner? Era um escravo que havia fugido do seu senhor. Aí Paulo vai chamar Onésimo e vai dizer: Onésimo, você precisa corrigir algo de muito errado na sua vida. Quem me ouve, diga amém. Paulo vai enviar Onésimo de volta para a casa do seu Senhor. Porque o fato de Onésimo ter nascido de novo, o fato de Onésimo agora ser um cristão regenerado pelo Espírito Santo, não quitava as contas e as dívidas dele com o passado. E aí Paulo vai enviar Onésimo para clamar misericórdia para Filemon. E se o Senhor colocou essa palavra em meu coração, eu sei que Ele está falando com vidas aqui nessa noite, que talvez sua vida está travada no aspecto espiritual, emocional, financeiro, mas o Senhor te trouxe aqui para que você possa fazer uma reflexão. Quem sabe você vai ter que nessa semana ligar para alguém, quem sabe nessa semana você vai ter que visitar alguém. Dia desses eu estava conversando com um homem,
E eu me emocionei com aquilo que o homem me falou. Um homem que no passado, ele tinha uma família, mas ele perdeu a família. E se passou o tempo, ele construiu nova família, aceitou Jesus, mas ele entendeu que ele precisava acertar as contas com o passado. E ele foi fazer, sabe o quê? Pedir perdão para aqueles que ele tinha ofendido. E sabe, queridos, muito embora seja muito difícil, porque isso mexe com o nosso ego, mas no mundo espiritual, quando nós se movemos dessa forma, meu irmão, minha irmã, o mundo espiritual destrava, o céu se abre e as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor que estavam travadas começam a vir ao nosso encontro. Ei, deixe-me te dizer uma coisa: o Evangelho não é uma maquiagem sobre o pecado. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, não é eu fazer de conta que eu nunca fui aquela pessoa que um dia defraudou alguém, que um dia magoei alguém. Não, eu agora estou no Senhor, tenho os meus pecados perdoados, mas eu preciso entender que eu preciso não é voltar para o passado. A propósito, não volte para o lugar de onde Deus te tirou, mas você precisa voltar ao passado, a remir a sua vida com o seu passado, desenterrar aquelas sementes ruins que você plantou, para que você não possa colher sementes de amargura. E se você fizer isso, meu irmão, minha irmã, eu quero crer que Deus vai te honrar, e que os propósitos do Senhor, todos eles se cumprirão na sua vida. Se você crê nisso, glorifique o nome de Jesus essa noite, nesse lugar. Eliseu, ele voltou ao passado, ele remiu o passado. Sabe o que mais que Eliseu fez? A Bíblia nos diz que ele tomou a junta de bois, ele matou, ele queimou os carros, fez um grande banquete e ofereceu para a sua família. Sabe o que é que Eliseu estava dizendo? Ele estava dizendo: para que eu não volto mais. Sabe o que Eliseu estava fazendo, Júnior? Ele estava queimando os seus navios. Sabe por que tem muita gente que não consegue romper no casamento, romper no ministério, romper na vida profissional, romper na vida emocional? Porque ele sempre tem um plano B. A propósito, tem aqueles que além do plano B tem um plano C, mas nessa noite o Senhor está te dizendo: queime os seus navios. Sabe, irmãos, sabe, irmãs, você, nós precisamos entender que nós não podemos ter plano B. O que Eliseu estava fazendo? Ele estava queimando os seus carros de boi, ele estava matando as suas juntas de boi. Sabe por quê, Daniel? Porque com certeza houve dias no ministério de Eliseu que ele pensou em voltar para trás. Mas para que ele não tivesse como voltar atrás, ele resolve queimar as pontes com o passado e dizer: para aqui eu não volto mais. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor me vocacionou, e é por isso que eu não volto mais. A palavra do Senhor vai nos dizer, meu irmão, minha irmã, lá em Lucas 9:62, que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O Senhor nessa noite está falando com vidas desse lugar. Se você quiser viver o propósito de Deus, se você quiser viver os propósitos do Senhor, se você quiser viver o seu chamado, você precisa queimar as pontes com o passado. Para de olhar para trás, para de olhar no retrovisor. Nós precisamos entender que a nossa caminhada com Deus, aleluia, aquilo que está na nossa frente é mais importante do que aquilo que ficou para trás. O que ficou para trás, ficou para trás. Com o passado remido, os meus olhos estão para frente. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, aleluia, aleluia, ele vai dizer: eu sei em quem tenho crido. Meu irmão, minha irmã, quanta gente, eu falo isso com muito pesar no meu coração, quanta gente ainda considera voltar atrás. Quanta gente ainda considera voltar atrás. Mas nessa noite o Senhor está te convidando e me convidando. Ele está nos convidando a queimar os navios.
Terceiro lugar, o que Eliseu fez? Ele se levantou, ele tomou uma atitude, ele deu o primeiro passo, ele caminhou em direção aos propósitos e aos projetos de Deus. Enquanto eu estudava essa palavra, o Espírito Santo falava comigo: filho, sabe quantas pessoas estão paradas, aguardando o cenário ideal, para começar a marchar, para começar a caminhar rumo às minhas promessas, mas o Senhor está dizendo nessa noite, o Senhor está falando com vidas aqui nesse lugar: ei, se levante, comece a caminhar em direção às minhas promessas, em direção ao meu propósito. Sabe por quê? Porque quando você der o primeiro passo, a provisão do Senhor vai vir. A nossa caminhada com Deus, eu comparo uma viagem noturna de carro, você só alcança, ou a sua visão só alcança os 100, 150 primeiros metros, mas à medida que eu e você avançamos, a nossa visão avança. Então nessa noite o Senhor te trouxe aqui nesse lugar para te dizer: não pare, levante-se, avance, caminhe em direção ao propósito de Deus. Pastor, mas como é que vai ser isso? Eu não sei, mas eu te garanto, meu irmão, eu te garanto, minha irmã, se você caminhar em direção às promessas de Deus, o Senhor vai enviar o recurso, o Senhor vai enviar a provisão, Ele vai enviar o socorro, e o Senhor vai nos ajudar. Queridos, a gente faz feijoada para pagar o aluguel, mas nós vamos construir um templo nessa cidade. Como, pastor? Eu não sei. Por favor, irmão, não me pergunte. Porque se eu soubesse, Deus não precisava fazer. Nós mesmos iríamos e fazia. Mas nós estamos dando o nosso primeiro passo. Nós estamos espiando a terra. Nós estamos fazendo proposta. Nós estamos fazendo feijoada. Nós estamos orando. Mas eu sei, queridos, que o céu ele mais reage do que age. Sabe qual é o problema de muita gente? Sabe por que tem muita gente que não vive os propósitos de Deus na sua vida? É porque ele está esperando o céu agir. Mas você precisa entender que o milagre ele precisa ser provocado. O céu, ele mais reage do que age. Prova isso na Bíblia, pastor, eu provo. A Bíblia nos diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. A palavra nos diz: aquele que me busca de madrugada me encontrará. Eu poderia passar aqui a noite inteira citando versículos para te provar por A mais B que o céu mais reage do que age. Então nessa noite eu quero te encorajar em nome de Jesus Cristo. Levante-se em Deus como Eliseu. Levante-se. Quem sabe alguém poderia ter perguntado lá no churrasco para Eliseu: Eliseu, como é que vai ser isso, cara? Você matou os bois, você fechou a loja, você fechou a oficina, você pediu conta do emprego. Como é que vai ser, Eliseu? Com certeza, ele responderia: eu não sei, mas eu sei em quem eu tenho crido. Jeová Jireh, aquele que sempre cuidou de mim, aquele que sempre cuidou da minha casa, aquele que sempre cuidou da minha família, aquele que sempre cuidou de mim todos os dias, Ele vai continuar cuidando de mim. Até porque nós cantamos aqui: nós não andamos, meu irmão, nós não andamos, minha irmã, por vista, nós andamos por fé no Filho de Deus. E o Senhor está nos chamando como igreja para se levantar nessa cidade, para se levantar como voz profética, para se levantar e dizer: nós vamos viver os propósitos de Deus como igreja nessa cidade, quer o diabo queira ou não, quer o principado queira ou não, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para que nós vivêssemos. Ah, meu irmão, estou te provocando nessa noite. Eu estou te provocando nessa noite, para que você possa se levantar. Se levante, meu irmão. Se levante, minha irmã. Como o filho pródigo, talvez, que a Bíblia nos diz, lá em Lucas 15. Sabe quanto que o cenário do filho pródigo mudou? Quando ele estava na pior, Leandro. Mas ele caiu em si. E aí a Bíblia nos diz que ele tomou uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Tem uma palavra de Deus para vidas nessa noite aqui nesse lugar. Levante-se,
Levante-se em oração. Levante-se no jejum. Levante-se como homem de Deus lá na sua casa. Levante-se como mulher de Deus lá na sua casa. Levante-se como homem de Deus nessa cidade. E diga: Deus, eis-me aqui. Usa-me a mim. Eu quero viver os seus propósitos, eu quero viver as suas promessas, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Mas acontece que às vezes nós estamos como o profeta Ezequiel, querendo viver as promessas e os propósitos de Deus prostrado. Mas aí, como o Senhor falou com o profeta Ezequiel, ele fala com vidas aqui nessa noite: levanta-te, filho do homem, e eu vou falar contigo. O que Deus está dizendo é: enquanto você não der o primeiro passo, enquanto você não começar a caminhar em direção às minhas promessas, enquanto você não começar a se mexer aí no seu lugar, enquanto você não tirar a bunda da cadeira e começar a fazer alguma coisa em direção aos meus propósitos, eu não vou fazer nada. Mas eu te garanto, quando você começar a se mover, eu vou começar a me mover ao seu favor, diz o Senhor nessa noite, falando com vidas nesse lugar. Aleluia, aleluia. Por último, para encerrar, a Bíblia nos diz, no versículo 21, que depois de se levantar, ele seguiu e serviu a Cristo. Ele seguiu e serviu a Elias, um tipo de Cristo. Sabe, irmãos, o seguir a Cristo é caracterizado por duas coisas. Primeiro, negar a si mesmo, Lucas 9:23. E segundo, o serviço. Já estou encerrando. Como viver, pastor, os propósitos de Deus? Em primeiro lugar, você precisa voltar a alguns lugares onde você no passado semeou sementes más. Você precisa pedir perdão. Você precisa liberar perdão. Você precisa acertar as contas com o seu passado. Não há como viver os propósitos de Deus de qualquer forma e de qualquer jeito. Pastor, mas já passou muito tempo aí. Deixa eu te dizer uma coisa: tempo não conserta problema. Tempo não perdoa pecado. Sementes que foram semeadas, más sementes, você precisa voltar lá onde você semeou, abrir o buraco onde você semeou aquela semente da discórdia e tirar aquela semente e lançar fora, porque senão vai florescer e você vai ter que colher. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz que ele queimou as pontes com o passado, que ele matou os bois, que ele queimou os carros, como se estivesse dizendo: para cá eu não volto mais. Em terceiro lugar, ele se levantou. E por último, a Bíblia nos diz que ele seguiu e serviu a Elias. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, o seguir a Cristo é caracterizado por essas duas coisas que eu acabei de falar para vocês. Em primeiro lugar, negar a si mesmo. E em segundo lugar, serviço. E eu quero gastar 5 minutos nesse ponto aqui para a gente encerrar. João 13, a Bíblia nos diz que Jesus, quem? Jesus pegou uma bacia, uma toalha molhada e saiu lavando os pés, Elismar, dos discípulos. Quando ele chega em Pedro, Júnior, Pedro diz: de modo nenhum o Senhor vai me lavar. Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro, exagerado que era, disse: Senhor, então não lava só os pés, lava a cabeça, lava todo o corpo. Jesus disse: calma, Pedro, aquele que foi lavado pela minha palavra precisa lavar só os pés. Mas Jesus fez isso para deixar claro para mim e para você, para nós, que segui-lo, que ser um discípulo dele, nós precisamos estar dispostos ao serviço, a servir. E sabe qual é o problema de muitos crentes? Sabe qual é o problema da igreja evangélica brasileira? É que nós queremos ser servidos, pastor Joab, e nós não estamos dispostos a servir. A Bíblia nos diz, meu irmão, minha irmã, já estou encerrando, que Jesus, o arquiteto do universo, o Senhor do universo, a palavra do Senhor nos diz que mesmo ele sendo Deus, lá em Marcos 10:45, ele disse: o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir. E eu e você e nós queremos ser servidos.
Mas o Senhor nessa noite está nos chamando para servir. Sabe por quê? Pergunta, por quê, pastor? Por quê, pastor? Aqui eu encerro. Sirva, pois o caminho para viver o propósito só é encontrado por gente que serve. O caminho para viver o propósito só é encontrado por gente que serve. Sabe o porquê que Ruth se casou com Boaz e se tornou a avó de Obed, a mãe de Obed, a avó de Jessé, a bisavó de Davi? Sabe por quê que ela entrou para a genealogia de Cristo? Porque ela resolveu servir a sua sogra Noemi. E é incrível como que nós só queremos ser servidos, mas não queremos servir. Mas se você quer viver os propósitos de Deus, se você, de tudo que eu falei aqui, precisar guardar uma coisa, guarde isso: o caminho para viver os propósitos de Deus só é encontrado por aqueles que servem. Se se Ruth tivesse ficado de braços cruzados na sua casa, ela não teria conhecido Boaz, Boaz não teria lhe conhecido, não teria se encantado e não teria se casado com ela, e a sua vida teria terminado na pior. Mas porque ela resolveu arregaçar as mangas e disse: minha sogra, o que é que nós podemos fazer aqui? Noemi disse para Ruth: olha só, há duas coisas a se fazer. A primeira, se prostituir. Ela disse: para mim não serve, porque agora eu sou crente, o teu Deus é o meu Deus. Qual é a segunda opção? A segunda opção, você pode mendigar. Ela falou: eu vou mendigar, mas eu vou fazer alguma coisa, eu vou servir. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu estava me lembrando da história de um amigo meu lá de Rondonópolis, o Júnior. Nós trabalhávamos no grupo Aldo Locatelli. Eu trabalhava no posto, ele trabalhava no restaurante, ele era garçom. E o Júnior era alguém que servia com excelência. Quem me ouve, diga amém. Estou encerrando. O Júnior era alguém que servia, Joab, com excelência. Sabe aquele profissional que dá gosto? Um cara que não trabalhava pelo salário, mas trabalhava pelo propósito. Um dia entrou um senhor, Daniel, no restaurante, anexo ao posto onde eu trabalhava. Ficou encantado com o atendimento do Júnior. A gente chamava ele de Juninho. Sabe quem era aquele senhor? Mário Gazin. Voltou na cidade depois do almoço, falou para o gerente geral dele em Rondonópolis, falou assim: lá no posto Locatelli tem um garçom, o nome dele é Júnior. Recruta aquele cara, contrata ele para trabalhar com a gente. Sabe quem é o Júnior hoje? Gerente de uma das maiores lojas lá em Rondonópolis da Gazin. Sabe por quê? Porque ele resolveu servir. Se coloque sobre seus pés essa noite. Pastor, como que eu posso viver os propósitos de Deus na minha vida? Escute. Você precisa voltar. Não voltar para o passado. A propósito, não volte para o lugar de onde Deus te tirou. Mas você precisa voltar ao passado. Deitar azeite sobre feridas que você mesmo abriu. Pedir perdão a pessoas que você feriu. Liberar perdão sobre outras pessoas que você hesita em guardar rancor e mágoa no seu coração. É por isso que está tudo travado aqui, é porque o passado está amarrado e você precisa entender que você precisa voltar a esse lugar e remir o seu passado. Você precisa queimar os seus navios. Jogue fora a segunda, a terceira opção. Fica um plano A, fica um projeto de Deus. Tem gente que diz: pastor, se isso não der certo, eu abro mão, eu vou fazer tal coisa. Já está errado, sabe por quê? Porque ele sabe que o projeto de Deus é tal coisa, mas ele está dizendo: se isso não der certo, eu vou fazer tal coisa. E Deus está dizendo: você precisa queimar as pontes com o passado. Você precisa
abrir mão do plano B, do plano C. Você precisa dizer a Deus: eu preciso que o Senhor faça um milagre nisso aqui, porque eu sei que essa é a vontade do Senhor para mim, para minha casa. Em terceiro lugar, a Bíblia nos diz que ele se levantou. Você precisa se levantar. Quarto, por último, ele serviu. E sabe, irmãos, se tem uma atividade que nos deixa parecido com Jesus, é quando nós servimos. E como que eu lamento em dizer isso, a igreja evangélica brasileira está cheia de pessoas que só querem serem servidas e não querem servir. Pessoas, pastor Miqueias, que só querem o microfone. Pessoas que só querem os aplausos, mas não querem colocar o ombro debaixo da carga e dizer: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. O Senhor está me chamando, Ele está te chamando para servir. Sirva um pouco mais na igreja local onde você congrega. Sirva um pouco mais lá no seu trabalho. Tem gente que só faz aquilo que lhe pede. Ei, você precisa ir além daquilo que lhe pediram. Sabe por quê? Porque você vai ser recompensado não apenas por aquilo que você faz, mas quando você começar a entregar aquilo que você não é pago para fazer, você vai ser recompensado por isso. Quantos recebem essa palavra? O Senhor está me chamando, está te chamando, está nos chamando para servir, porque o caminho a qual nós encontramos o propósito de Deus só é encontrado por aqueles que estão dispostos a servir. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus nesse lugar. Glorifique o nome do Senhor, porque o Senhor te criou, porque o Senhor te formou, porque o Senhor nos chamou com um propósito, e quando o Senhor vier, Ele precisa nos encontrar servindo. Põe a sua mão sobre o seu coração nessa noite.